Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: Lobisomem no cemitério de Inhaúma. Boa noite, amigos. Me chamo Luiz Antônio. Hoje tenho 75 anos. Sou aposentado e aproveito meu tempo livre para ler, ouvir relatos e assistir vídeos sobrenaturais, principalmente sobre lobisomens. Não sou fascinado pela criatura, mas eu vi e até hoje tento entender como é possível aquilo existir. Para contar o meu relato, preciso voltar no passado, mais precisamente no ano de 1998. Eu trabalhava como segurança patrimonial e morava na zona norte do Rio de Janeiro. Na noite em questão não era para eu estar naquele plantão, mas acabei pegando um extra, cobrindo um colega afastado. O local era o cemitério de Inhaúma. Eu nunca tinha trabalhado ali e, para dizer a verdade, deveria ter continuado assim. Diferente dos outros lugares onde eu costumava trabalhar, lá não tinha guarita no meio. O esquema era ronda constante, feito em duplas até as 22 horas mais ou menos. Depois disso, cada um ficava num setor. O setor que sobrou para mim foi bem o mais afastado, na parte antiga, onde tem túmulos do início do século, muitos mausoléus quebrados e árvores grandes, de copas fechadas. Aquilo é bem assombroso à noite, viu? Enfim, até enquanto eu estava acompanhado do colega, estava tudo tranquilo. Aquele silêncio que dava para ouvir nossa própria respiração. E esse colega já trabalhava no cemitério há muito tempo. Então estava me contando muitas histórias cabeludas que já havia presenciado no local. Até que deu o horário de nos separarmos. E antes de sair para a ronda sozinho, ele me falou: Luiz, se ver cachorro correndo em duas patas, não ilumina direto. Na hora eu achei que era alguma piada para me assustar e até comecei a rir, mas ele não riu, continuou sério. Enfim, comecei minha ronda tranquilamente, até que veio o primeiro sinal de coisa estranha. Já eram quase 1 da manhã quando ouvi o primeiro barulho. Tinha algo pesado correndo sobre a brita, tipo chutando as pedrinhas, e uma respiração muito forte. Então parei, girei a lanterna para todos os lados, mas nada vi. Respirei fundo, criei coragem e continuei andando. Então ouvi atrás de mim o som de algo grande. Virei rapidamente e mirei a lanterna. Infelizmente, o que vi não era fruto do medo. Vi uma sombra entrando atrás de um jazigo alto. Era uma sombra grande, larga e parecia curvada. Comecei a me afastar sem dar as costas. E eu já sabia que aquilo que vi era algo sobrenatural, só que eu não sabia o que exatamente. Fui recuando sem tirar os olhos do jazigo, até que cheguei perto do muro dos fundos. Assim que encostei, senti um cheiro muito diferente. Era um cheiro de cachorro molhado, misturado com sangue, ferrugem. Sei lá, era muito ruim. De onde eu estava ainda dava para ver com clareza o jazigo. E depois de alguns minutos de tensão, a coisa apareceu novamente. Simplesmente se levantou atrás de um túmulo, como se já estivesse ali agachado, só me esperando passar. Nem preciso dizer o baita susto que levei, né? Fiquei petrificado diante daquela aberração. Ágata, irei descrever como aquilo era. Tinha fácil mais de 1,80 m de altura. Era largo, o peito grande e estufado. Os braços eram finos, porém compridos. Era bastante peludo, uma cor meio acinzentada. A boca era grande, mostrava os dentes, que pareciam muito afiados. Os olhos brilhavam. As pernas eram grossas e tortas. As orelhas eram pequenas, porém para cima. Não consegui ver mais detalhes. Talvez o medo não deixou.
mas ele me encarou e rosnou imitando um cachorro. Antes que eu pudesse ter alguma reação, ele avançou em mim, não correndo, pulando. Agatha, eu não tinha para onde correr. Estava encurralado no final do cemitério. A situação foi muito rápida. Não dava tempo nem de gritar meu colega de serviço. Então atirei, sem rumo, mas acredito que pegou no ombro, pois ele parou de saltar e colocou a mão no ombro gritando. Eram gritos enfurecidos. Eu continuei mirando a lanterna e a arma. Minhas mãos tremiam de medo e apreensão. Eu tinha certeza que não ia sair vivo daquela situação. O lobisomem emborcou em cima de um túmulo e depois veio de novo. Eu atirei a segunda vez. Dessa vez eu acertei a perna. Ele deu outro grito mais tenebroso ainda. Foi rasgado, fez eco no cemitério inteiro. Mesmo assim, ele não caiu, Agatha. Era impossível levar 2 tiros e ficar em pé. Mas ele ficou. Mesmo se retorcendo de dor, veio se arrastando para o meu lado e deu um bote. Quase pegou meu braço. Dei outro tiro a queima-roupa. E a atitude dele foi algo diabólico. Ele me encarou e sorriu. Juro para vocês que ele sorriu para mim, tipo debochando do meu medo. Logo depois se virou e correu. Pulou o muro como se fosse uma cerquinha baixa. Tudo isso que relatei aconteceu em menos de 5 ou 6 minutos. Foi tudo muito rápido. Assim que o lobisomem pulou para fora do cemitério, ouvi os passos do outro vigia que vinha correndo ao meu encontro e gritando o meu nome. Eu estava em total estado de choque, tremendo muito, minha cabeça a mil, não conseguia falar nada, simplesmente desfaleci. Acordei horas depois no pronto-socorro, Agatha. Minha família, alguns amigos e também meu colega de trabalho estavam lá. Aos poucos consegui contar que fui atacado por um lobisomem. Vocês já devem imaginar a cara dos médicos e enfermeiras, né? Disseram que eu estava em choque, por isso meus pensamentos estavam confusos. Mas eu já estava bem, Agatha, e me lembro de tudo o que aconteceu. Não tinha por que não falar a verdade. Bom, meu colega de serviço me disse que foi no local e viu uma trilha de sangue até o muro. E do outro lado, já parava, não tinha nada. Foi mais um nó na minha cabeça. Fui para casa naquela mesma manhã e pedi ao meu colega que ficasse atento a qualquer notícia. E à tarde, meu colega me ligou desesperado. Me falou que estavam comentando que um homem foi achado muito ferido numa rua sem saída, com ferimentos por arma de fogo. Estavam procurando a família dele. Aí no dia seguinte saiu outra notícia mais perturbadora ainda. O homem havia fugido do hospital, sem dar tempo da polícia registrar boletim de ocorrência, e também não havia aparecido nenhum parente. O cara simplesmente sumiu. E dias depois, acabei pedindo o desligamento da empresa. Fiquei por muito tempo abalado. Por muitos anos, Agatha, tive a sensação que aquilo me vigiava. Não aguentando mais aquela pressão psicológica, resolvi sair do Rio de Janeiro. Se eu continuasse ali, ficaria louco. Hoje eu entendo que cemitérios são lugares propícios para lobisomens e outros seres. Evita ao máximo passar por perto. Algumas pessoas podem achar que estou ficando um velho gagá, mas estou mais lúcido do que muitos pensam. O que vi não foi imaginário, foi real. Ficarei feliz em ter o meu relato contado no seu canal, que aprendi a admirar. Um abraço a você e toda a família Uivos, a qual faço parte. Boa noite. Relato: Lobisomem tenebroso na BR-135. Boa noite a todos, me chamo Ribeiro, sou carreteiro. Já presenciei muita assombração pelas estradas do Brasil, desde almas sozinhas até famílias inteiras paradas no acostamento de cabeças baixas, às vezes andando beirando a estrada. É muito triste. Particularmente, não tenho medo de ver os espíritos. Tenho pena, pois fico pensando em como deve ter sido o terrível acidente. Tanto sofrimento e tanta dor.
Muitas das vezes, as almas aparecem como ficaram depois do acidente. É algo que traumatiza. Carrego na boleia uma pequena imagem de Nossa Senhora de Aparecida e costumo rezar para aquelas almas. Mas em 2022, dei de cara com algo muito diferente. Ali eu senti um medo profundo, Ágata. O que vi não era uma alma em sofrimento, e sim algo maligno, diabólico, de carne e osso. Aquilo era um lobisomem. Isso aconteceu na BR-135. Me lembro bem, num trecho mais isolado depois de Curvelo, em Minas Gerais. Era quase meia-noite. Eu estava levando uma carga de ração para Montes Claros. O rádio chiava, não pegava estação alguma. Passei por uma placa caída na beira da pista, daquelas de obra do governo, e logo mais à frente veio uma curva. Foi ali que avistei aquela coisa, logo que fiz a curva. Estava parado no meio da pista. Quando me aproximei, percebi que o bichão era alto. Tava de costas, parecia curvado e tinha os ombros largos. A pelagem era bem escura e brilhava na luz do farol. Buzinei 2 vezes e ele nem se mexeu. Aí comecei a ficar preocupado. Reduzi a velocidade. Nesse momento, ele virou a cabeça para minha direção. Ágata, até hoje não consigo esquecer aqueles olhos. Eram macabros, não refletiam como de animal, eram pretos. A feição dele era de raiva. Ele não correu, pelo contrário, se levantou em 2 patas e veio andando na direção do caminhão. Eu estava bem devagar, a uns 20 km por hora. Olha, eu fiquei arrepiado de medo, viu? Em tantos anos de estrada, nunca tinha visto nada igual. Meu coração acelerou. Eu já estava pronto para frear ou passar por cima, pois ele estava vindo para cima do para-choque. Só que ele foi mais inteligente. Percebendo que eu não ia frear, deu um salto absurdo e caiu no acostamento. Passei olhando para ele e ele começou a acompanhar o caminhão, Ágata. Acelerei para sair rápido dali, mas ele vinha na mesma velocidade. Aquilo era demoníaco. Quando passei por ele, pude ver rapidamente o rosto. Não tinha um focinho normal, era alongado. Tinha expressões humanas e ao mesmo tempo de algum animal que não era bem um cachorro. Era pior, bastante monstruoso. Então pisei fundo no acelerador, mas o caminhão demorou a ganhar velocidade e o medo foi aumentando, pois ele continuava me acompanhando. Estava rezando para minha santinha, pedindo para ela afastar de mim aquela coisa. Foi quando senti o impacto na lateral do baú. Foi tão forte que sacudiu tudo. Ágata, fiquei tão apavorado que quase perdi o controle. Só depois de alguns minutos foi que aquilo desapareceu na escuridão da estrada. Mesmo assim eu não dei bobeira. Dirigi sem parar até o próximo posto. Chegando lá, desci assustado e fui olhar o baú. Nisso, outros caminhoneiros se achegaram e contei a eles o que tinha visto. Um deles me disse que conhecia vários caminhoneiros que tinham relatado a mesma coisa naquele trecho. E era sempre entre meia-noite e 3 horas da madrugada. Olha, Ágata, como eu disse no início, eu não tenho medo do sobrenatural, mas lobisomem não desejo ver nunca mais. O medo que senti quando vi aquilo tão próximo do caminhão foi surreal. Se existe um mal incorporado na terra, com certeza é o lobisomem. Foi isso que aconteceu comigo. Eu já estou até atento nessa quaresma. Tomem muito cuidado, viu? Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos, para fechar a primeira semana da quaresma. E aí, como estão os primeiros dias onde vocês moram? Por aqui percebi que durante a madrugada os cachorros estão latindo mais. Será algum sinal de lobisomem por perto? Hein? Família, eu agradeço por ficarem comigo até o final do vídeo. Mando um salve carinhoso e especial para todos vocês, sem exceção.
Meu muito obrigada de coração. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana a todos. Um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!